because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Stefânia Amaral, do Discos da Stay e do Cinematório. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Domênica Mendes. Nós já vamos explicar como é que vai funcionar a dinâmica do programa de hoje, mas primeiro, Domênica, fala um pouco para quem está nos ouvindo, quais são os projetos em que você está trabalhando e onde eles podem te encontrar nas redes sociais. Olá pessoal, aqui quem fala é Domênica Mendes, eu sou apresentadora lá do Perdidos na Estante, que é um podcast de adaptações literárias, que vocês encontram no site leitorcabuloso.com.br, e eu também sou criadora e organizadora da iniciativa e da campanha O Podcast é Delas, que vocês encontram agora em um novo site, olha só, novidades, que é o site opodcastadelas.com.br. E nas minhas mídias sociais, vocês me encontram mesmo por Domênica Mendes e Twitter e Instagram, @Domenica_Mendes. A gente vai deixar linkado, então, o endereço das tuas redes sociais e dizer que é muito bacana essa iniciativa do Podcast é Delas, né? Agora no segundo ano, a gente participou ano passado também, esse ano a gente vai apoiar de novo e somos ouvintes do Cabuloso, né? Então, o Perdidos na Estante tá aí tocando no nosso celular, né? Nossa, gente, que honra! E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Bom, talvez vocês vão estranhar um pouco a data que esse programa vai estar saindo no feed, porque definitivamente vai estar saindo não quinzenalmente, como a gente geralmente solta os programas, né? Ele vai ser um episódio extra, é um especial, e ele faz parte de um crossover chamado Da Página à Tela. A proposta é fazer um programa sobre a adaptação de um livro para o cinema, juntando a equipe de um podcast de literatura e um podcast de cinema. A ideia é escolher um livro e conversar sobre a adaptação cinematográfica, as alterações necessárias, o que a gente gostou, o que a gente não gostou do filme desse livro. Então, nesse programa nós temos o Feito por Elas e o Perdidos na Estante, aqui representados, né? E ainda vão participar dessa iniciativa mais 3 podcasts de cinema e 3 de literatura. Nós, por exemplo, discutimos o Frankenstein no podcast Curta Ficção, tanto o livro da Mary Shelley quanto o filme de 31 da Universal, dirigido pelo James Whale. E os outros podcasts que vão participar são o Que Assistir, da Priscila Armani, que vocês devem conhecer também. O TigreCast, do Thiago Lira, o MasmorraCast, da Angélica, e também os podcasts de literatura Multiverso X e Covil de Livros, que foram os responsáveis pela iniciativa. Nós vamos deixar linkados no post todos os episódios dessa proposta, que é muito bacana, para que vocês possam ouvir também todos os outros programas que estão discutindo esses livros e essas adaptações. Então, para o nosso programa, levando em conta que a proposta do nosso podcast é justamente focar nos trabalhos realizados pelas mulheres, a gente resolveu falar sobre Orlando, que é o livro da Virginia Woolf, que foi adaptado para o cinema com o roteiro e direção da Sally Potter. Então, a gente vai estar falando duplamente de uma obra feita por mulheres, né? Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre o livro. A gente não vai fazer aqui toda uma biografia da Virginia Woolf, porque senão iria render outro programa específico sobre isso. Mas é bem importante dizer que ela é considerada uma das figuras mais importantes
do modernismo anglófono, ela é e criadora do fluxo de consciência, que é uma forma de narrar a história em primeira pessoa que se passa na mente do narrador protagonista e que segue o fluxo, muitas vezes bagunçado, das ideias dele. E ela nasceu em 1882 em Londres e o livro Orlando, uma biografia, foi publicado em 1928. A trama principal é a vida do jovem nobre britânico Orlando, que nasceu no século XVI, durante o reinado da Elizabeth I, e quando ele tinha em torno de 30 anos, um dia acordou sendo uma mulher. A narrativa cobre mais de 400 anos sem que ele envelheça de maneira perceptível. E a história é uma homenagem a Vita Sackville-West, que foi amante e amiga da Virginia Woolf. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é se vocês já tinham tido algum contato anterior com os livros da Virginia Woolf. Quais livros, se vocês tinham gostado ou não, e se foi bacana fazer essa leitura do Orlando agora. Bom, Nossa, é meio vergonhoso falar isso, mas eu sempre quis ler a Virginia Woolf e eu nunca tinha lido, né? Orlando foi o meu primeiro contato com a escrita dela. E, surpreendentemente, muitas pessoas me falaram que, olha, a Virginia, ela é uma escritora difícil de ler, né? Difícil de entender. Ela tem uma proximidade. Aliás, a Clarice Lispector bebeu muito da fonte de Virginia Woolf e tudo mais, né? E aí eu fiquei, gente, né? E agora? Não é sempre que a gente está disposto a ler um livro que ele é mais clássico, com uma escrita mais rebuscada, assim, vamos dizer, né? Quando eu comecei a ler Orlando, rapaz, se eu conseguisse ler os livros na velocidade que eu li Orlando, eu nunca mais ia atrasar nada, entendeu? Não ia atrasar a pauta de podcast. Porque eu li 95% do livro em uma tarde. Pois é. Você fez igual a Vita, né? Quando o livro ficou pronto, parece que ela fez isso também. Tipo, ela leu em um dia, assim. E é bem interessante, assim, eu fiquei bem surpresa. Na verdade, o único contato, assim, que eu tive com a Virginia Woolf na minha vida foi por causa de um filme, não de um livro. E também não foi por causa desse filme, né? Foi por causa do filme As Horas, que eu acho um filme simplesmente espetacular. E desde que eu assisti aquilo lá, eu falei, gente, eu preciso ler essa mulher, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade. Quando vocês definiram essa pauta, eu falei, perfeito, é isso que eu preciso, né? E aí rolou bem. Então, eu também sou apaixonada com As Horas, mais ou menos na época que eu assisti um documentário da Virginia, e até então eu tinha lido mesmo contos dela, uma coisa mais isolada, sabe? Uma coisa ou outra. Li mais da Clarice mesmo, sabendo dessa comparação. Mas era meio poser, assim, tipo, Virginia Woolf, massa, mas pegar pra ler mesmo, eu fui ler, tipo, ano passado, eu li Um Teto Todo Seu, que tem a ver com a minha pesquisa do mestrado, e é muito maravilhoso, assim, e tem tudo a ver com esse livro. Ela escreveu Um Teto Todo Seu um pouco depois do Orlando, e eu também já tinha comprado Orlando, mas não tinha lido, e agora eu li, tipo, o livro em inglês, e foi o livro mais difícil que eu já li, ao contrário da Domênica. Por ser inglês também, é um inglês mais distante, né, mais, entre aspas, arcaico, né, diria até erudito, assim, eu vejo, sim. Então foi uma leitura muito difícil. Eu nem acho que eu entendi tudo, sabe? Então, assim, quero ler depois, quero melhorar meu inglês, estou enferrujada, quero ler em português também. Gostei muito, mas foi uma viagem difícil, assim, levei um tempinho. Engraçado, hoje eu tava lendo um negócio que era um texto que falava sobre como no ano em que saiu o Valente e depois saiu o filme dos Jogos Vorazes, dobrou o número de meninas nos Estados Unidos que faziam arco, né? Treino de arco e flecha esportivo, né? E aí a gente vê a influência que o cinema tem, às vezes, nos hábitos e nos gostos das pessoas, né? Porque vocês duas falaram do As Horas, eu tinha até anotado aqui para deixar o filme como recomendação para quem estiver ouvindo a gente, que é o filme de 2002, dirigido pelo Stephen Daldry, porque eu conheci a Virginia Woolf também assistindo esse filme, e eu fiquei maluca quando eu vi esse filme, porque eu simpatizei muito, assim, me identifiquei muito com o que é mostrado no filme, e com a forma como ela é apresentada, né,
Mas meio que nem a Estê, assim, fiquei nessa coisa meio poser, né? Tipo, na época eu li o livro As Horas e li o livro Mrs. Dalloway, que eu um dia tenho que reler, porque eu não acho que eu tinha idade o suficiente pra digerir da maneira como ele deveria ter sido digerido, e eu só voltei a ter contato com ela no ano... Não, foi em 2013, eu acho que eu li o Ao Farol, Passeio ao Farol, cada tradução tem um título diferente, que foi lançado um ano antes do Orlando, né? E agora o Orlando, que eu já tinha ele na estante, mas não tinha lido ainda. Então, assim, meio nessa, do tipo, acho que eu vou gostar muito dessa diretora, me parece que eu simpatizo com a obra dela, mas, assim, um contato que vai se desenvolvendo muito aos poucos, muito numa preguiça quase, né? Mas, assim, tudo que eu li até agora, eu fiquei absolutamente encantada, assim. Então, amei a experiência de ler Orlando, assim como eu já tinha amado a experiência de ler os outros 2 livros. Vocês sabem me dizer, vocês que leram outras coisas dela, assim, todos os livros ela tem essa questão do fluxo de consciência? É uma característica dela, mas está presente em todos os livros ou é uma característica bem expressa no Orlando? Na verdade a Isa tá falando que ela é poser, mas não, ela leu muito mais que eu. Né? O Teto Todo Seu, eu li ele meio rápido, assim, eu fiz igual você, Domênica, esse eu li em uma tarde. Mas ele é meio que uma coisa, como se fosse um discurso dela. Então tem vários momentos que ela cria uma ficção, tem até personagens em comum com Orlando, Mr. Green, e tem uma irmã imaginária pro Shakespeare, que seria uma escritora, né? A preocupação dela ali é pensar por que as mulheres não são independentes financeiramente, não têm um espaço para si, para criar. E quantas mulheres não foram artistas por causa de ter filho, família grande, essa coisa toda que, né, a gente sabe que aconteceu assim, muitos séculos e ainda acontece. Então é um livro mais assim de análise dela, sabe? Não é tanto uma ficção, esse não é todo seu. Mas eu vejo que é muito assim, tipo, eu sinto esse fluxo de pensamento que ela criou nesse livro, sim. Mas eu não conheço tanto as ficções dela. Então, eu acho que o livro que talvez seja mais emblemático, essa técnica dela aí, seja justamente o Mrs. Dalloway, que é o que inspirou o livro e o filme As Horas, né? Que ele é muito assim. Mas o Ao Farol também funciona assim. E funciona meio que na subjetividade dos personagens, que é um grupo de pessoas que meio que representam a família da própria Virginia. E são pessoas que... O livro se passa em 2 dias, assim. É um dia na praia e depois um dia na mesma praia de novo, 10 anos depois, lidando com a dor de perdas. Porque a Virginia Woolf e o grupo que ela fazia parte, que era aquele grupo de intelectuais, escritores, Bloomsbury, alguma coisa assim, todos eles tinham certos traumas por causa da Primeira Guerra, perderam pessoas e tudo mais, né? E era uma questão que passava, assim, pela obra deles, né? Então, nesse caso, o Ao Farol, ele funciona desse jeito, usando essa técnica, mas para lidar com a temática da dor e da perda. Massa. Quer dizer, massa não, é sofrido, mas, né, é bonito também. É que aí é delicado isso porque existe uma certa romantização nas artes, né, das desgraças da humanidade, do romantismo, né. Isso faz parte do processo artístico de criação e faz parte enquanto nós, como espectadores, ou leitores, ou seriadores, ou sei lá, admiradores de uma escultura ou arte X, a gente começa a criar esse vínculo de respeito com quem criou essa obra através de sentimentos de empatia. E nada mais cria empatia no mundo do que uma depressão ou qualquer coisa do gênero, inclusive, né? Inclusive, a Virginia Woolf sofria de depressão, né? Mas essa coisa de os movimentos artísticos e tudo, agora puxando pro Orlando especificamente, eu acho bem interessante como ela retrata as várias épocas de uma maneira até bastante sarcástica. Ela tem uma visão bem ácida sobre cada momento que ela tá retratando e mostrando meio que as falhas de cada época, né? E eu não sei, eu sinto uma vibe nesse livro, eu acho ele divertido. Eu também achei. Sabe, ele é assim, ela mesma fala, o que eu acho incrível,
que pra ela é uma mera brincadeira de criança, foi um escape do que ela costumava escrever, fazer o Orlando. Foi uma coisa assim, um recreio pra ela, sabe? Foi divertido pra ela também essa criação. Então eu acredito que a bad vibe deve estar em outros momentos, assim, porque o Orlando, eu vejo muitos momentos de contemplação e tal, pesado, mas eu vejo muitos momentos divertidos também, que no filme também traz isso, né? E ele tem muita reflexão no final das contas, né? Porque, como tu falou, o livro foi meio que uma brincadeira pra ela, mas é uma brincadeira que traz pensamentos sobre várias questões a respeito de gênero, de relacionamento e de várias coisas que ela estava vivendo na vida dela também, né? Já que justamente era uma homenagem à amante dela, sendo que a Virginia Woolf tinha esse casamento aberto, então, né, com o Leonard, que era o marido dela e tal. E ela faz muitas reflexões sobre relacionamento, sobre o papel da mulher na sociedade, que pelo jeito também passam por esse outro livro que tu falou, né, do Teto. Um Teto Todo Seu, Isso. E aí eu acho que também é legal a gente discutir esses pontos que ela fala sobre o papel da mulher, né? Que eu acho que também é interessante a gente comentar. Nossa, com certeza. Inclusive, eu acho muito interessante, assim, a surpresa que eu tive, não só pela facilidade de leitura, mas aí vai de acordo mais com o leitor do que com o autor em si, porque aí depende do que você gosta de ler, tem maior facilidade, né? Uhum. Eu, por exemplo, achei muito mais difícil ler a parte de edição, que eles explicam as conexões das coisas, pra gente poder ter aquele preparo histórico para entender a obra, né, conceitualmente falando. Pra mim foi muito mais difícil que eu ler o restante do livro, né, por isso que eu falei, o 5% inicial ali, que é a editora falando, então, a tradução X, o acontecimento Y, né, gente, não vai, né, e aí o livro em si foi que foi. Só que o que me surpreendeu na obra de verdade é que, um pouco diferente de vocês, eu senti que a Virginia, ao se colocar como Orlando, ela demonstra muito, assim, da crítica à Inglaterra, né, no decorrer dos 4 séculos que ela trabalha na obra, é claro, não da Inglaterra enquanto país, né, da Inglaterra enquanto costume, sociedade e tudo mais. Tem essa questão do gênero que fica, assim, absurdamente latente, e eu acho que no filme, quando a gente for falar dele, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que, assim, mata pau, que ela quis dizer. Mas como o Orlando, assim, ele contempla, ele é apaixonado, mas, cara, como ele é depressivo, sabe? A cada dormidinha que ele dava lá, que mudava o mundo inteiro, aquilo lá é a depressão pura da Virginia, sabe? Que é esse fato de eu não consigo levantar da cama. E outra coisa, como ela era, assim, à frente do seu tempo, né? Como ela coloca o papel da mulher, assim, colocando uns questionamentos que são, assim, maravilhosos. Hoje, a gente tem todo esse movimento feminista, que ele é super importante, mas, gente, essa mulher fez isso, sei lá, em 1800 bolinha, sabe? E ela colocava na obra, e como ela é transgressora ao fazer isso. Eu achei muito legal que tu colocasse no teu perfil do Facebook um post que tinha um trecho do livro que eu vou trazer aqui para quem estiver ouvindo a gente, que é sobre quando depois que Orlando acorda no corpo de mulher, né? Suas propriedades são questionadas, né? Então entra um processo judicial para ver quem que tem direito àquelas coisas e tal, né? E aí tem a carta oficial que ela recebe, né? Já na sua forma feminina, né? Falando sobre as posses, que diz: as principais acusações contra ela eram que estava morta e, portanto, não podia ter propriedade alguma, uma vez que, parênteses, né? Uma vez que o nobre Orlando não estava mais presente, né? Ou que era uma mulher, o que era a mesma coisa. Olha que texto mais sarcástico, maravilhoso, né? Tipo, basicamente, naquela época, você ser uma pessoa morta ou você ser uma mulher tinha o mesmo valor jurídico. Sim. Não, exato. Vocês têm que ver Um Teto Todo Seu, gente. Sério, leia esse livro, porque é muito, assim, ali não é ficção, sabe? Ela tá tacando a real mesmo. Tipo, o que acontecia e por que estamos na merda, mulheres. Sabe? Tipo, é muito foda. E assim, eu preciso de um salário digno, eu preciso de um espaço, porque senão eu não vou conseguir. Sem independência eu não tenho criatividade, sabe? Eu vou ficar criando filhos. É basicamente isso. Tipo, na lata, sabe? É e outra demais. coisa que
que me chamou a atenção no livro também é a forma como a Orlando vai se dando conta, quanto mais tempo ela passa como mulher, de como as ações e pensamentos dela quando ela era um rapazinho, em relação às mulheres, eram equivocados, né? E aí eu também destaquei um trecho que eu tinha postado no meu stories no Instagram, que ela escreveu assim: lembrava agora como, quando rapaz, insistirem que todas as mulheres deveriam ser obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas. Agora tenho que pagar pessoalmente por esses desejos, refletiu, pois as mulheres não são, julgando pela minha própria curta experiência do sexo, obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas por natureza. Ai, que lindo, cara. Não é? Maravilhoso. Ele começa a história como homem e ele termina como mulher. E o que isso interfere na história? Absolutamente nada, você entendeu? As características psicológicas do personagem continuam as mesmas, né? Então não descaracterizou a pessoa que ele é. O que faz, na verdade, é essa reflexão que ela traz, né, de questão de direitos e costumes e atos. Eu me lembro, por exemplo, de um trecho do livro que nessa parte eu dei risada, porque eu falei, gente, como beira a estupidez e o nonsense, né, os hábitos sociais que a gente tem. Que ela ainda tá aprendendo a usar saias, e aí ela mostra a canela e o cara quase morre no barco, porque ele vê a canela dela e ela fala, se a minha canela tem a capacidade de matar um homem de família, talvez seja melhor eu não mostrá-la, sabe? Sim, cara, é muito bom. E como ela fala, né, que também coloquei aqui um trecho que é: as roupas são apenas símbolos de algo extremamente oculto. Que ela menciona, assim, que no final das contas as roupas, elas meio que justamente simbolizam essas diferenças que estão sendo criadas, né? Então, basicamente, o que a Virginia Woolf tá falando é sobre gênero, em uma época em que o termo gênero ainda não era utilizado, né? Sim, do mesmo jeito que ela era feminista, mas na época não existia o feminismo, sabe? Né? E outra coisa, o Orlando, ele é um pouco transgressor, inclusive enquanto ele é homem, ele é um cara apaixonado, né? Desde criança. E ele é transgressor desde criança, então ele se encantava pela natureza e pelos animais de estimação, enquanto ele era um nobre e tinha 300 serviçais a seu dispor para cuidar disso. Outra coisa, ele era um poeta, e na época, você ser um poeta era pior do que você ser mulher, entendeu? Porque assim, mais fracasso do que ser mulher é só se você for homem e não conseguir ser homem, né? Mais ou menos essa lógica. Então os nobres não poderiam ter contato com poesia. E o que eu acho que é muito marcante no livro, e infelizmente acaba se perdendo no filme um pouco, é como a cada decepção que ele sofre, ele acaba morrendo, né? Que aí passam 7 dias da história, que é quando tem essas transformações, e aí ele volta. E aí a morte é, por exemplo, quando o primeiro amor, né, quando ele perde o primeiro amor, é quando ele é usado por um poeta e aí o cara caçou da poesia dele, depois vai indo, até ele conseguir se libertar de tudo, que aí é só lá no final, mas aí também é uma outra discussão. Então é rico, é muito rico esse livro, assim, vai muito além do que a gente vai conseguir discutir aqui. Merecia talvez um estudo à parte, com certeza deve ter por aí. Não, pois é um livro muito rico, realmente, é essa palavra. E assim, desse fluxo de pensamento dela, e a todo momento pontuando esse lugar da mulher, né? Tipo, várias concepções, por exemplo, que no livro a gente encontra, que as mulheres são crianças grandes, né? E que não quer dizer que o cara vai lá, conversa com você, bebe seu chá, que ele te respeita, sabe? Coisas do tipo, assim. E achei interessante eu ler ele agora com 30 anos também. Essa questão que a Isa falou do vestuário também é bem marcado. Tem até uns comentários, tipo, como que pode ser mulher? Eu não levo mais de 10 minutos para me vestir, sabe? Tem umas reflexões maravilhosas, assim, da Orlando, neste livro, encantador. Eu não sei se foi impressão minha, mas eu senti que na forma como o texto estava escrito, a Virgínia meio que... Virgínia, super íntima. BFF.
a Virginia, ela meio que brincou com o estilo, porque quando o livro começa, pra mim, ele começa como uma narrativa quase tradicional, né? Tá ali contando o jovem Orlando, século XVI, Inglaterra, o que ele faz, aonde ele mora, quais são os hábitos, etc. Tipo uma narrativa convencional mesmo, que diz muito a respeito do fato de ele ser homem e do fato de se passar no século XVI. E conforme ela vai avançando, essa prosa ela vai se liberando, e aí vai cada vez mais destacando essa característica do fluxo de consciência, que vai ficar mais perceptível no capítulo final ali, nos momentos finais do livro, né? Que é quando já tá marcadamente Orlando mulher e Orlando século XX. Orlando modernismo já. Então eu acho assim que a forma como ela escreveu também brinca muito com a estrutura de prosa mesmo. Brinca, e é interessante também notar que existem algumas partes do livro que ela testa mesmo, né? Tem uma parte que eu achei muito interessante, porque eu falei, gente, a Virginia, ela tá brincando com o leitor o tempo todo. Em determinado momento, o Orlando, ele tá com tanto tédio, ele ainda é homem nessa época, ele tá com tanto tédio, mas tanto tédio, que ele simplesmente resolve reformar, vamos dizer assim, o casarão onde ele mora. E aí ele fala que ele vai sentar e vai fazer uma lista de tudo aquilo que ele vai comprar com todo o dinheiro que ele tem. E Orlando é muito, muito rico, né? E aí ela fala, né? Agora nós vamos parar de narrar os fatos e vamos à lista. Aí tá lá, sei lá, 700 almofadas de não sei o quê e 13 não sei o quê. Na terceira linha, enquanto a gente tá lendo, como ela provoca essa ruptura de narrativa, a nossa vontade já é sair gritando. Aí parece que ela percebe isso, ela fala... Mas em respeito ao leitor, e como nem mesmo nós conseguimos lidar com esse tédio, vamos voltar para a narrativa, sabe? Então assim, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? E como é lindo ver isso, que é um escritor ou uma escritora, né, construindo uma obra e brincando com o leitor o tempo todo, sabe? Ela olha pra nossa cara em alguns momentos e fala assim, eu sei o que você tá sentindo e eu vou fazer você sentir mais, sabe? Então é muito rico, assim... em vários aspectos, por todas essas discussões que a gente falou, todos esses pontos. Também é legal para analisar assim, a história da Inglaterra no decorrer desses 4 séculos tá ali, mas algumas coisas se destacam mais do que outras e aí vai depender da causa que você tá em foco agora. Essa brincadeira dela conversar com o leitor, inclusive eu vejo muito no Machado de Assis também, o tempo todo assim ele conversa, é também porque é uma biografia, entre aspas, né? É tipo uma biografia ficcional do que seria a figura de Orlando, que pra mim é uma figura vampírica, né? Porque 400 anos não muda o aspecto, ainda bota a Tilda Swinton pra representar, enfim, pra mim é um vampiro. Mas essa brincadeira que faz com o leitor de conversar, para mim, assim, a própria diretora Sally Potter, a gente ainda não tá no filme, mas ela diz que é por isso as quebras de quarta parede, né? Da personagem olhar para a tela e conversar com a gente. Porque é muito difícil transpor para um filme, né? Outro veículo, outra linguagem, uma obra tão complexa. Então, assim, é uma simplificação interessante. Sempre vai perder, entre aspas, esses aspectos psicológicos, mas ela dá uma, tanto nas marcações, né, de tempo que tem, naquela divisão toda que o filme faz, quanto nessa quebra de parede, é uma conversa com a gente também, sabe? Então, nesse sentido, né, pra mim, no filme, a princípio, estava divertida essa quebra de parede, depois ficou um pouco demais, mas se justifica. Teve uma hora que eu falei, não precisava tanto, assim, toda hora a Tilda falando comigo, sabe? Mas se a gente comparar com o que a Virginia faz, é perfeito. Tinha que ter isso no filme mesmo. Bom, então eu vou aproveitar essa deixa que tu já começou a falar sobre o filme e vou trazer o filme pra pauta, né? Então a gente vai falar sobre esse filme que foi, como a gente falou, dirigido e teve o roteiro adaptado pela cineasta inglesa Sally Potter. Ele foi lançado em 92 e a Tilda Swinton no papel principal. A Sally Potter, ela nasceu em Londres em 49 e aos 16 anos ela largou a escola para ir atrás da carreira de cineasta. O primeiro longa dela foi feito em 83, que é The Gold Diggers, e outros filmes da carreira dela que tem destaque são Uma Lição de Tango, de 97, Por que Choram os Homens, de 2000, e Ginger e Rosa, de 2012.
O Orlando, ele foi indicado ao Oscar de direção de arte e de figurino. Ele venceu o BAFTA de maquiagem e figurino e ele também foi indicado e recebeu diversos prêmios em festivais, especialmente para Sally Potter e para Tilda Swinton. Então, assim, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu acho que é uma adaptação que funciona. Um filme de 1h30, na minha opinião, né? Mas um filme de 1h30 que consegue transpor um livro que se passa em 4 séculos e que basicamente tá narrado nesse esquema que a gente mencionou do fluxo de consciência. Então, por vezes, essa não é uma narrativa que se apegue a elementos que estão acontecendo ou a ações específicas. E consegue transportar isso de uma maneira que fique compreensível para quem tá assistindo, para mim já é uma vitória. Com o bônus de que Tilda Swinton, meu Deus. O que é aquilo? Diva, cara, né? Maravilhosa. Sempre, né? Mas o crush que eu tenho nessa mulher, né? Nem digo. Ela é muito maravilhosa. Isso não é crush, isso é amor. É amor puro. O que eu sinto por ela é amor, eu tenho certeza. O resto, gente, é só interesse. Aquilo é amor. Eu gostei muito, muito do filme, mas assim, eu fiquei na dúvida se ele funciona como uma obra por si só, para quem não conhece o livro, sabe? Porque como o livro ele fala sobre muitas coisas, vocês percebem como assim, a gente falou sobre o livro durante um tempinho, mas a gente não conseguiu centralizar exatamente qual é o objetivo dela, né? É interessante isso, né? Então assim, a gente não consegue definir muito bem. Nesse sentido, o filme ele faz a mesma coisa, mas eu não sei assim, de acordo com o que a proposta da Sally ia fazer, funcionou, mas eu não sei se você assistiu o filme só, o que você vai tirar dali, entendeu? Assim, sozinho, por si, o que seria. Como eu vi depois do livro, aí a minha experiência não vale. Vocês assistiram antes de ler, no caso? Cara, assim, eu tinha visto tem mais tempo, né? Mas aí eu fui ler o livro agora, então não lembrava de muita coisa. E, assim, perfeita a sua colocação, que pra mim precisa se... Acho que são produtos independentes, ok. Mas eu sempre vou votar que a pessoa leia o livro também, sabe? E nesse caso, é muito importante que se leia o livro. Porque o filme não tem como, assim, sabe? É muito profundo, são reflexões e páginas de análise psicológica. E aí, no filme claro, simplificada, ela dá uma conclusão diretamente pra gente, sabe? É a experiência visual ali. Então, pra mim, são suplementares, sabe? É uma homenagem pra mim o filme. Assim, tipo, leia o livro e veja o filme. Eu vi o filme a primeira vez, acho que tem uns 2 anos só também. Foi bem recente, mas sem ter lido o livro, né? E eu me apaixonei pelo filme, porque eu acho que a ideia principal do livro, quer dizer, o questionar o papel de gênero, questionar o lugar da mulher, questionar os costumes de cada sociedade em cada época. Isso tá bem presente no filme, né? Assim, tá marcado. Ele consegue dar uma noção do que seria o discurso principal do livro. É óbvio que tem diversas partes do livro que ficam de fora. Inclusive, uma coisa que eu senti falta e que eu acho que é muito importante, especialmente em se tratando da homenagem que a Virginia Woolf fez para sua namorada, que é a questão de que Orlando, depois de se tornar mulher, continua tendo relacionamentos com mulheres. E no filme isso não aparece, né? Enfim, mas assim, acaba que o filme tem, embora seja bastante questionador em aspectos de gênero, em termos de relacionamento ele acaba sendo um pouco heteronormativo, porque só mostra a paixão do jovem Orlando pela Sasha e depois da jovem Orlando pelo Marmaduke, né? Então, acho que nesse sentido o filme deixou a desejar, assim, né? Mas como obra, ele só me despertou, foi uma grande curiosidade que logo em seguida eu comprei o livro e deixei o livro, tipo, 2 anos dormindo na minha estante. Eu acho que talvez a palavra do filme seja realmente gênero,
né? E é fácil pra gente conseguir ver isso hoje por causa das pautas que existem, pelo menos assim, acredito que na mesma bolha que vocês estão, eu também tenho uma intersecção e os nossos ouvintes também. Então essa bolha de identificação de gênero, né, diferença, se existe, se não existe, etc e tal, direitos e tarará, é interessante, tanto que lá atrás, quando a gente estava falando do livro, eu acabei comentando que tem uma cena que eu acho que mata a pau, né, a mensagem do filme. E é justamente a cena que ela acorda e ela vê o corpo dela como mulher pela primeira vez, né, contra o espelho. Primeiro que é uma cena, assim, visualmente simples, mas maravilhosa, E aí a fala, né, eu fiquei muito surpresa com a frase que ela diz. Ela olha com a maior cara natural e fala, é a mesma pessoa, é só um sexo diferente. Eu, ai meu Deus, é isso, sabe? É isso. Ela conseguiu em uma frase colocar toda a psicologia do personagem, né, em toda a sua grandiosidade. Porém, eu acho que na parte de relacionamentos, como foi muito bem colocado pela Isabel, é meio perigoso, porque o Orlando, ele acaba se atraindo pela Sasha. E aí a noiva dele, que até então no filme não fala que é noiva, né? Em algum momento ela fala, nós somos comprometidos, mas assim, se você não estiver se ligando e não tiver o mínimo de conhecimento histórico de nada, você não vai conseguir entender o nível com aquilo lá, né? Então fica um pouco perdido, assim, às vezes pela falta de conhecimento do espectador. Mas a Sasha vai embora, isso quebra o coração dele, né? Aos poucos, é a partir daí que a vida dele começa a mudar. Quando ele se transforma na Orlando, e aí se envolve com o Marmaduke vai embora, né, no filme. E ela fala pra ele, não tem como você me ajudar. E aí fala, foge comigo. Ela fala, eu não posso fugir, você não quer ter um filho comigo? Ele fala, então, não, e vai embora. E a sensação que me passou quando ela tá com ele, ela tá plena, ela tá completa. Mas o fato dele ir embora, e ela sendo mulher, me dá uma sensação de que, sei lá, é meio que, entre aspas, uma transformação de vingança do sexo que eu acho bem perigoso, assim, se a pessoa não estiver prestando muita atenção nos detalhes e diálogos anteriores, sabe? Eu não sei se vocês também sentiram isso, ou se eu que me liguei demais em uma cena ou outra, assim, né, por ter lido o livro tão recentemente. Em relação a isso, sim, acho que o final dá uma ajudada, sabe? Porque eu tenho essa impressão, não sei se é isso mesmo, mas no livro é até 1928, contemporâneo, né, que vai a viagem de Orlando. No filme, pra mim, vai bem depois. Pra mim, aquilo ali já é tipo anos 90 mesmo. Sim. O final, né? Porque não fica claro, mas assim, ela vai numa empresa e tudo, e aí um editor fala com ela, não, escrito com coração e tudo, e ela tem uma filha, né? E tá de boa, sabe? Ela até tem o próprio anjo ali, que é uma retoma o início, né? Que é um anjo ali pra rainha, agora é um anjo dela, que ela vê. Eu nem acho uma montagem bonita, aquele anjo no céu, não. Mas eu acho a conexão interessante. Tipo assim, a música, que inclusive a Sally Potter, a diretora, também é compositora e fez a trilha, né? Em parceria com uma galera. Então, acho bem massa esse desfecho, assim, ela estando de boa ali na árvorezinha dela com a menina brincando, que é a filha da Tilda de verdade, coisa mais linda que a menina. É a filha dela de verdade. Acho que é Jessica Sweeton, a menininha. Então, assim, eu acho que o final dá uma corrigida nessa história, sabe? E o final, inclusive, é diferente do final do livro, né? Porque no livro ela tem um filho, né? Ela mantém as posses dela, né, as terras dela e tal, enfim, dando spoilers aí, né, mas o que eu acho muito legal nessa maneira como o filme finaliza e o livro não, é que o filme realmente ele faz esse ciclo se fechar, né, porque começa com aquela frase que tá no livro, falando que era inegável, não havia dúvidas quanto ao seu sexo, né? Embora as roupas da época tentassem disfarçar, né? Porque a moda masculina do século XVI é algo que hoje em dia é entendido como bastante rebuscado, vinculado ao feminino, né? E aí termina com a Orlando falando assim, com a mesma fala, né? Que não havia dúvidas quanto ao seu sexo, embora a moda tentasse disfarçar. E aí a gente pensando nessa moda feminina da virada dos anos 80 que buscava também uma androginia, né? E que é bem bacana como isso é usado no filme. Eu acho muito sensacional também
como que não é uma tentativa de uma Tilda masculina ou uma Tilda feminina. Eu vejo assim uma atuação muito natural, tanto Orlando ainda homem, não tem aquela voz forçada, sabe? Os trejeitos femininos, não tem uma transição tão clara, a não ser por essa do figurino, né? Que inclusive o figurino do filme, né? Que é aquilo, que coisa maravilhosa, impecável. Nossa, sim. Não cheguei a pesquisar o orçamento, mas deve ter sido exorbitante, porque é perfeito. E é isso, é uma atuação muito, muito de boa da Tilda, não é nada forçado. E eu acho também outra coisa sensacional a escolha da Rainha Elizabeth I ser um ator homem. Sim! Isso é muito foda, porque assim, é de novo essa inversão, sabe? É muito sensacional. E ela joga, essa rainha, pra mim, joga um feitiço, que pra mim é o feitiço do vampirismo ali, que ela fala, não enfraqueça, não define, não envelheça. E aí acontece de fato isso com Orlando. Pra sempre. Pra mim ele é imortal. Gente. Ele barra ela, né? Orlando é imortal. Mas olha, muito legal isso que tu colocou sobre a performance da Tilda Swinton não ser exagerada, porque principalmente quando ela interpreta o jovem Orlando, ela podia cair em uma interpretação que beirasse uma coisa meio drag king, assim, né? Uma caricaturização de uma masculinidade. Mas, justamente, se beneficiando de como eram as performances de masculinidades da nobreza europeia daquele momento, ela consegue agir com muita naturalidade, sem realmente forçar, né? E aí, quando eu falo que a roupa dos nobres de então eram lidas de uma forma que hoje em dia pode ser entendida como feminina, só para dar uma contextualização um pouco, é porque as roupas masculinas, elas realmente, no caso dos nobres, porque os tecidos eram caros, óbvio, né? Elas eram com muita aplicação de pedraria, com bordados, com estampas, com riqueza de cores, né? E isso só foi se alterar depois da Revolução Francesa. Porque depois da Revolução Francesa, houve uma diminuição, digamos assim, do status da nobreza na Europa como um todo, e em efeito dominó, né? E o que passou a predominar foi meio que a burguesia. E a burguesia, enquanto classe dominante, marcou as características que eram vinculadas à nobreza como algo não desejado. Então, esse visual masculino da nobreza passou a ser vinculado como algo feminino, justamente para colocar como algo não desejável, ou seja, o que é feminino é o que a gente não quer. E a moda masculina passou a ser o quê? Preto e branco, terno. Que é o que a gente basicamente teve até uma boa parte do século XX, ou seja, toda a aparência de nobreza ficou vinculada à feminilidade. Cara, que demais, né? Mas foda. Assim, indo para a parte um pouco filosófica da questão, o filme ele traz um diferencial que eu acho que ele facilita o entendimento de algumas coisas, né? Como, por exemplo, a passagem de tempo, né? Inclusive, não é só passagem de tempo marcada pelo tempo, ela também divide, né, entre várias etapas, né? Morte, nascimento, amor, sexo, liberdade, tarará, tarará. O que traz uma outra possibilidade de análise da obra como um todo. Mas considerando que, de fato, assim, Orlando, ele não envelhece, né? Ele envelhece até quando a rainha chega e dá a casa para ele. Isso acontece no livro também. Aí a dúvida que fica é, considerando que ele tem 400 anos, o que é Orlando? Sabe? Orlando é a nobreza, é a classe média alta, né, da Inglaterra. A Inglaterra, né, mas no geral. É a Inglaterra como um todo, é a cultura, é o pensamento. O que é Orlando, sabe? Quando eu terminei de ver o filme, eu parei, eu falei, caramba, o que é Orlando, né? Quem é Orlando de verdade? Porque, como a gente tá falando de um fluxo de consciência, primeiro que existe uma brincadeira que a Virginia faz ao dar o nome pro livro de Orlando, uma biografia, e todo mundo saber que ela fez como presente pra namorada dela, né, pra amante dela, a gente pode ter uma tendência a imaginar que, pode ser a biografia da Virginia, né, e na verdade não,
É uma biografia de Orlando. E quem é Orlando, entendeu? Seriam os costumes. E aí esse fluxo de consciência que a própria sociedade vai passando durante o tempo, que interfere nos nossos costumes, a forma que a gente se veste, a forma como a gente se alimenta, o transporte. E aí o que fica sobre a linha do tempo que não cai, a não ser que tenha algum tipo de intempérie, algo mais, é o que? De fato, são as casas, são os registros, é a poesia, é o amor, é o nascimento, é a morte, sabe? Eu fiquei com esse pensamento, assim, o que é Orlando? Que lindo. Assim, não vem ao caso a intencionalidade de autora, no caso do entendimento da obra, mas eu li que realmente Orlando era para ser a Vita, inclusive em algumas características que, por exemplo, Orlando quando é embaixador ainda enquanto homem, é lá que ele acorda mulher, né? E aí ele foge por meio dos ciganos. Aí diz que a Vita tinha alguma ancestralidade cigana, romani, e às vezes falava, quero morar com eles, não sei o que lá. Mas que no final das contas ela era britânica demais, tradicional demais pra largar tudo e ir morar com o Romani. Então, assim, todas essas tiradinhas, na verdade, são coisas que eram tiradas de inspiração de próprios fatos da vida da Vita. E parece que ela não era feminista, no caso, usando a expressão aqui, sendo meio anacrônica, mas... E seria um ensinamento, né? Eu li isso, da Virgínia para a Vita. Essas transformações a partir ou através do corpo de Orlando para ela, sabe? Tipo, como é se sentir na pele, qual que é a importância de você saber isso, vivenciar isso. Eu acho que é talvez uma radicalização da Vita na vida dela. Mas eu li uma coisa tipo assim, que acho que a mãe da Vita, alguém da família, falou, nossa, mas foi muito pesado fazer isso com a Vita, sabe? É muita pressão. Escrever uma obra dessa, ela fica se comparando obsessivamente, sabe? Com certeza pra mim é elevar uma pessoa ao cubo, assim, não sei. Gente, e claro, com essa é uma carta de amor. Né? Muitos críticos até consideram como uma carta de amor à Vita mesmo, essa obra. Mas é um livro tão assim que é difícil de colocar num gênero. Eu vi uma declaração do filho da Vita dizendo que pra ele essa era uma grande declaração de amor pra mãe dele, assim, né? E eu fico pensando nos relacionamentos que elas estão entabulando, né? Porque ambas eram casadas, né? Eu não sei muito sobre a vida da Vita, eu só li vagamente, assim, que ela foi casada com um homem gay. E a Virginia Woolf era casada com o Leonard, que mostra no As Horas, né? Mas eles tinham essa abertura no relacionamento deles, a questão da bissexualidade dela, né? E aí eu destaquei também um trecho do livro em que ela parece estar refletindo sobre isso, sobre o status de monogamia, sobre o que significa relacionamento e casamento e amor, no final das contas, no meio de todas essas convenções, sabe? E aí Orlando tá se questionando, mas se o seu marido estava sempre velejando em torno do Cabo Horn, seria isso um casamento? Ou seja, em meio às ausências, né? Se alguém gostasse dele, seria casamento? Se alguém gostasse de outras pessoas, seria casamento? E, finalmente, se alguém ainda desejasse, mais do que qualquer coisa no mundo, escrever poesia, seria casamento? Ela tinha suas dúvidas. Nossa! Então, assim, pensando na poesia como essa obra literária que vem de inspirações muitas vezes apaixonadas. E aí pensando, existe a poesia no casamento? Tipo, a pessoa... Se existe o desejo de escrever poesia é porque ela coloca aqui, né, gostar de outras pessoas, né? E isso ainda é um casamento. E aparentemente para Virginia Woolf, embora ela coloque isso como um questionamento na obra, na vida dela parece muito claro que sim, é um casamento. E o que chama atenção, e que talvez, né, não precisa filosofar muito sobre isso... É como, de fato, Orlando é uma pessoa importante para Virginia, né? Porque Orlando é a única personagem que vai do começo ao fim do livro e passa por transformações onde se torna mais forte, porém, não é perfeito.
isso é importante dizer, né? Orlando erra, Orlando morre, Orlando se transforma, mas continua, né, nesse fluxo de continuidade além da história. E, cara, é isso, né? A hora que você termina de ler o livro e você pensa, poxa, ela escreveu isso pra outra pessoa, baseado na outra pessoa, poderia resumir em um tweet como: o que eu sinto por você e o que eu vejo em você vai além do que a linha do tempo propõe, sabe? Tipo, é mais ou menos isso, assim, que dá pra puxar disso também. É muito bonito, né? A própria escrita deve ser muito bonita, assim, pra quem consegue ir além, pesquisando em documentos e tudo mais. A vida da Virginia deve ser uma outra experiência também. Sensacional. E eu ia só comentar isso que a Domênica mencionou antes, sobre como Orlando é uma pessoa que, de certa forma, flui no quesito de gênero, né? E como que o romance com Marmaduke também funciona no final, na forma como é retratado no filme, pelo menos da forma como eu percebi, porque no livro deixa bem claro, assim, que no final eles se completam porque nenhum deles é tradicionalmente feminino ou masculino, né? Tanto que eles até ficam se perguntando, mas você é realmente mulher? Você é realmente homem, né? Uhum. Então, eu achei assim que o Billy Zane, interpretando o Marmaduke, ele conseguiu passar uma fragilidade, talvez uma masculinidade feminina do personagem, que eu comprei muito, assim, a forma como ele construiu o personagem, mesmo tendo tão pouco tempo de tela. Só um corte que a única coisa que me incomoda realmente na relação dos dois tem umas cenas que a câmera fica em zigue-zague, assim, eu fico muito tonta. Eu não consigo acompanhar. Tipo, ela passa pela Tilda, vai pelo Billy Zane, volta no Billy, vai pela Tilda, aí fica aquela coisa. Isso da câmera eu tiro uma estrela do filme por isso, assim, pelo anjo no final, o defeito especial do anjo. Ai, e essa câmera do zigue-zague. Mas o anjo é tipo o final do Ondas do Destino do Lars von Trier, assim, não é pra gostar, não, sabe? Sim. Ele é feio, mas eu gosto. Não é pra gostar, então funcionou. Parabéns pra quem fez. Parabéns, notou o seu esforço. Mas essa câmera zigue-zague realmente foi... Eu não consegui prestar atenção no que eles estavam conversando naquela cena. Sério mesmo. Enfim, mas assim, defendendo a Sally Potter, eu fico impressionada com o visual do filme, assim. É um filme que é muito bonito. Não só os atores são muito bons, mas assim, todo o visual do filme é muito bem trabalhado. E aí a Estê já tinha mencionado o figurino, né? Eu vou só dizer que o figurino é da Sandy Powell. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Uhum. O que é esse trabalho de criar roupas que atravessam 5 séculos para vestir aquele bando de gente, aquele monte de extra, com todos aqueles detalhes? Tipo, isso foi um serviço hercúleo da parte dela, né? E ela, por esse filme, ela teve a primeira indicação ao Oscar dela. Ela já tem, hoje em dia, 12 indicações. Ganhou 3. Ela ganhou por Shakespeare Apaixonado e por O Aviador. Sendo que no ano que ela ganhou do Shakespeare Apaixonado, ela estava indicada 2 vezes e ela disse que ela ganhou pelo filme errado. Que quem deveria ter ganhado era o Velvet Goldmine. Então, assim, cara, essa mulher também é maravilhosa. Vamos destacar o trabalho dessas profissionais incríveis no cinema. Isa tem praticamente um texto para cada filme que essa senhora fez o figurino no estante da sala, viu, gente? É verdade, eu já escrevi, deixa eu ver, sobre o Velvet Goldmine. Até que não foram tantos. Sobre o Carol, sobre o Cinderela. Eu queria escrever um dia sobre a jovem rainha Vitória, mas tamo aí. É muito filme. E pra falar de algo que eu acho que funcionou no filme, eu achei que a divisão dos capítulos, que mostra em que ano que tá acontecendo aquilo que tá sendo mostrado, funcionou porque deixou a passagem de tempo mais clara do que ela é no livro, né? Que a narrativa é mais solta no livro. É uma imagem também do filme que acho que nunca vou tirar, é aquela tipo aquela mulher congelada. Sim, com as maçãs. Nossa. E aí é muito perturbador aquilo. E ainda tem os nobres brincando ali, né? Essas cenas com gelo, né? Tem uma contraposição no filme também do gelo extremo ali e momentos mais de verão, assim, ao sol e tal. Esse contato da personagem com a natureza também é muito importante.
E os olhos da Tilda, né? Eu acho que se ela conversa com a câmera pra quebrar a quarta parede, e se, como tu falou, às vezes isso é um pouco excessivo, mas quando ela olha pra câmera, eu acho que são olhos muito expressivos, são olhos que conversam com a gente enquanto a gente tá assistindo. Sim, talvez ela nem precisasse falar, né? Assim, só já é a comunicação, né? Já quebraria ali, só aquela olhada que ela dá assim, no fundo da alma da gente. Casa comigo, Tilda. Temos 3 pretendentes aqui te esperando. A Orlando, ela quebra a quarta parede a todo momento, e as melhores cenas de quebra de parede são as finais, né? Porque só com o olhar ela consegue sustentar. No começo, eu acho que é natural eles colocarem algumas frases para a personagem conversar, que é para criar a ambientação do espectador, né? Entender que, olha, tá sendo quebrada a quarta parede, é com você que ela está falando, né? Não é com outro personagem. Eu acho que faz parte do processo de criação. Tem algumas coisas que eu acho que o filme adaptou melhor do que o livro, por exemplo, no comecinho, quando a rainha fala, né, olha, eu vou te dar o casarão, né, você só, enfim, faça isso e não envelheça, porque a rainha tá envelhecendo e a rainha sabe que vai morrer. Isso pra mim ficou muito mais claro do que no livro, por exemplo, que ele tinha herdado todo aquele monte de coisa, né? Porque, na verdade, no livro o que a rainha faz é dar uma bênção pra ele, o que dá na mesma do que você dar um casarão com 300 serviçais, né? É a rainha, Claro. cara, sabe? Por favor, né? Se coloca no seu lugar. Um espirro, né, já é uma herança, assim, né? Tipo... exato. Aquela cena, tem aquela passagem, não é nem uma cena, tem uma passagem que ela faz pelo deserto, aliás, enquanto ela ainda é ele. Aquela parte em específico, eu acho que ela não tem no livro, eu acho que foi liberdade criativa, que seria quase ali quando ele vai conseguir se transformar numa mulher, né? Quase ali naquele processo de transformação, e é para mostrar mesmo o poder de decisão de Orlando enquanto o representante da Inglaterra, que ele fornece armas, né? Para aquele povo poder se proteger. E aí, que maravilhosa que é a cena que ele se abaixa para poder, porque ele se importa com o rapaz ferido no chão, e ele vai ajudar, e o rapaz fala para ele, levanta daí, ele fala, mas essa pessoa está a morrer. Aí ele fala, isso não é uma pessoa, isso é o inimigo. Porque é extremamente real também, né? E é diferente pra gente porque a gente não faz isso, mas para quem é do exército é isso, né? Ou é você ou é ele. E no final, a última cena mesmo, antes do anjo polêmico, o anjo da discórdia, quando ela vai voltar pro casarão, né, e aquela sutileza da voz em off, né, do narrador conversando e falando assim, naturalmente que Orlando estava olhando para o próprio quadro e todo mundo sabia, mas como aqui é Inglaterra, todo mundo fingia não ver, sabe? Nossa, gente, é muita crítica do próprio país, né? E ela olhando pro próprio quadro e ela dá aquela olhada, né, pra gente, assim, quebra a quarta parede de novo, que é o que ela faz também com o editor, né? Quando ele pergunta, quanto tempo demorou pra você escrever? Ela para e dá aquela olhada, tipo, só 400 anos, né? Então é bem legal. Mas eu não sei se isso se perde só pra quem vê o filme, porque não mostra Orlando escrevendo o conto tão famoso dele, a obra da vida dele. No livro ela fala bastante sobre isso. Agora no filme não, né? Orlando vai vivendo. E a vida acontece, as coisas vêm e vão. Agora no livro isso é muito importante. A poesia é muito importante para Orlando. Inclusive a crítica aos autores, né? Que são Pope e o Swift, que são mostrados como caras escrotos, machistas, né? Que isso eu também acho bem interessante, como ela incorpora esses personagens históricos como personagens ficcionais na história. Sim, sim. É que a crítica ali talvez seja bem viável. No livro ela explica que isso era comum, porque tem assuntos... Se você for muito filosófico, muito sério, você vai ser excluído daquele ciclo social, né? Ou seja, se você, por exemplo, hoje, trazendo para nossa realidade, se você for muito polêmico, fizer textão, tentar tirar as pessoas da caixa, a tendência é que as pessoas fechem a caixa com você fora dela, né? Você vai ser excluído. Faz parte do processo, isso é uma característica humana. Humanos precisam de aceitação. Por isso que a gente se envolve em grupos.
E aí fica essa crítica muito sutil também, quando ela senta finalmente para conversar com eles, e aí os três só falam mal de mulher o tempo todo, né? E ela para, e ela fala, né? Vocês só estão falando mal dos seus esposos. Então, assim, é bem bonita a fala dela, e a Tilda, ela foi muito feliz na atuação, porque ela mostra essa indignação de Orlando enquanto mulher há tão pouco tempo, mas de estar percebendo que agora as coisas não são mais como costumavam ser, né? Ela tá vendo do outro lado do espelho agora. E muito relacionado a isso que a Domênica estava mencionando, tem no próprio livro uma frase que diz: contanto que pense num homem, ninguém se opõe a que uma mulher pense. Ou seja, né? É como se a gente tivesse o nosso lugarzinho resguardado, né? Heteronormativo também, na sociedade, que é não se colocar como uma pessoa que está ali dialogando com os demais e criando coisas e pensando e tendo ideias, né? Mas, felizmente, pra gente, a Virgínia pensava muito. E a Sally Potter, pelo jeito, também deve ter pensado muito para conseguir transcrever essa obra para o cinema, né? E eu imagino que a Tilda também precisou estudar um pouquinho para conseguir criar a personagem da maneira como ela criou, né? Então, graças a essas 3 mulheres incríveis, a gente teve acesso a essas obras que a gente discutiu aqui hoje. O livro e o filme Orlando. E que a gente só deseja que mais mulheres continuem pensando, escrevendo, dirigindo, fazendo todas essas obras para nos inspirar, né? Eu vou chorar! Lindo! Por favor. É maravilhoso, tanto o livro quanto o filme, assim, né? Eu não sei qual seria, entre aspas, a ordem correta de se adequar a essa obra. Eu acho que ela funciona de forma independente dos dois lados, mas elas são complementares e merecem ser vistas, né? Então, por favor, leiam o livro e, por favor, assistam o filme, porque, assim, a sua vida vai ser melhor com essas obras dentro da sua mente e no seu escopo de artes adquiridas com sucesso, vamos dizer assim, porque vale muito a pena. Assina embaixo. Tem os filmes, né, que você colocou na coisa para poder indicar pra galera. A gente ia deixar como recomendação o filme e o livro As Horas, que já foram mencionados, né? E também avisar que esse ano vai estrear, mas ainda não tem data, um filme chamado Vita and Virginia, dirigido por Shania Button, com Elizabeth Debicki como a Virginia e a Gemma Arterton como a Vita. Só que não tem data ainda, a gente tá, assim, no aguardo, curiosas, porque justamente a questão do relacionamento com a Vita é uma coisa que foi meio que apagada do As Horas, né? Então, pode ser interessante. Uhum. Nossa, eu amo muito a Gemma Arterton, tô super ansiosa. Preciso. Eu tive a sorte, assim, eu tava lendo Orlando em público, e aí um garoto me abordou, assim, falou: cara, você conhece o trabalho do Max Richter? Que é um compositor, ele faz várias trilhas de filme, de séries, fez até do Leftovers. Ele tem um disco que chama Three Worlds, Music from Wolfworks, que é desse ano. Tipo, aliás, é de 2017, aquelas que 2018 não começou ainda. Mas esse álbum é do ano passado, ele tem algumas faixas instrumentais, tem várias faixas de Orlando, assim, passando pelas fases da obra Orlando, tem de Miss Dalloway, inspiradas no trabalho da Virginia mesmo. Tem, tipo assim, trechinhos da Virginia falando, tem algumas mulheres narrando. É uma coisa maravilhosa esse disco. Então escutem, tem no Spotify, fica a dica. Vou colocar lá no meu disco da ST também, pra facilitar para vocês. A gente vai deixar tudo linkado, então, no post. E eu queria agradecer muito a tua participação, Domênica. Foi muito bacana. Esse foi um crossover muito divertido de se fazer, né? Os 2 programas que a gente gravou. E com certeza a tua participação no nosso podcast acrescentou muito. E muito obrigada mesmo por participar aqui. Uhum. Nossa, gente, meninas, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, quando a gente bolou o projeto, né, a gente parou, pensou e falou, vamos tentar, né? E quando a gente propôs para vocês e vocês aceitaram, assim, a gente ficou super feliz.
Eu ouço vocês desde o primeiro programa, vocês sabem disso, acho que eu fui a primeira pessoa a comentar. Meu né? Deus! Eu ouço, assim, eu acho o trabalho de vocês muito, 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 muito bom mesmo, então eu fiquei muito feliz de vir aqui. E assim, eu tenho que agradecer não só pela hospitalidade e tudo mais, pela receptibilidade, mas, gente, obrigada por ter escolhido essa obra pra gente gravar, porque eu fiquei absurdamente apaixonada pela Virginia Woolf, e talvez, se não fosse essa gravação, talvez não, se não fosse essa gravação, eu tenho certeza disso, eu provavelmente não iria ler nenhuma obra dela esse ano, né, por questões de pautas do Perdidos, da vida, enfim, eu ia continuar empurrando. E assim, como foi maravilhosa essa experiência, apesar de ser um livro assim bem diferente do que eu tô acostumada a ler agora, né, ele se assemelha muito a livros que eu lia quando eu era adolescente, então foi muito nostálgico também, o estilo de escrita e tudo mais. Então, obrigada por ter indicado. E quando eu vi que o filme era com a Tilda, eu falei, nossa senhora, é a série. Só se for agora, né? É agora. Então, assim, obrigada mesmo pela oportunidade e pela recomendação. E para quem, assim, tentou, né, eu aqui sendo a podcaster de literatura, para quem tentou ler e não conseguiu, às vezes, o livro, digamos assim, ele não tá na hora de você ler, sabe? Tem muito disso também. Às vezes a gente começa a ler uma coisa e aí não vai. E leitura é uma coisa que demanda muito mais tempo do que assistir um filme. Né? Um filme ele vai ter 1h30, 2 horas, mas é uma coisa que você sabe a hora que acaba, né? O livro não. O livro ele é um outro tipo de experiência e demora mais tempo. Então, assim, se você tenta ler e não vai, calma, deixa aquele livro lá paradinho, né? Amadurece aí a sua vida, certo? Suas coisas, e uma hora tenta voltar, que às vezes você pode se surpreender. Porque Orlando, meu Deus do céu, que livro absurdo. Que livro magnífico. E dava pra gente ficar falando aqui sobre ele, sobre o filme, assim, sei lá, ad eternum, né? Dá pra fazer um podcast só sobre Orlando, quase. É muito bom, tem muita coisa pra conversar. Então, obrigada mesmo, tá? Por me aceitar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilhosa. Só fica também uma explicação para quem está nos ouvindo, que é sobre o título do programa. A gente colocou o título Orlando e não Sally Potter, sendo que geralmente a gente coloca o nome da diretora como o título do programa, porque realmente esse foi um programa que saiu daquilo que a gente geralmente faz. A gente tá falando do filme, mas tá falando também do livro, então mesclou as coisas. E como a Sally Potter tem outros filmes incríveis, a gente tá ainda com a promessa de fazer um outro episódio sobre outros filmes dela. Então a gente não gasta o título, o nome Sally Potter, e aí a gente ainda vai ter outro episódio sobre ela. E esse fica como um complemento, então. A própria filmografia dela. Aê, por favor, faremos sim. Bom, pessoal, então, para dar seu feedback sobre esse programa, ou outros também, deixe seu comentário no SoundCloud ou no nosso e-mail novo, chique, contato@feitoporelas.com. A gente também tá lá no Twitter, tá no Facebook, tá no Letterboxd com as notas, os corações pros filmes, as estrelinhas, tudo. E no Instagram, meu queridíssimo Instagram, segue a gente lá também, curte e compartilha. E é isso, me segue também no Discos da ST e no Cinematório. E zaz e beijo. Tchau. E aproveitando a deixa desses jabás, eu também queria pedir para a Domênica reforçar mais uma vez os seus projetos e as redes sociais para os ouvintes. Opa, claro, com muito prazer. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Domênica Mendes, eu apresento o podcast Perdidos na Estante, que ele é derivado do famoso Cabuloso Cast. Vocês encontram agora o podcast pelo nome Perdidos na Estante mesmo, nos agregadores, tá? Não adianta mais procurar por Cabuloso Cast, que a gente precisou mudar, porque tava dando muita confusão. Mas para quem às vezes quer ouvir o Cabuloso Cast, procurando por Perdidos na Estante, todos os Cabuloso Cast estão lá. Então podem ficar tranquilos, não vai sumir nada. Quem acha, imagina, que lá é o coraçãozinho da casa, né? Então vocês encontram esses programas lá no leitorcabuloso.com.br. Lá também no site a gente tem colunas, resenhas, algumas críticas de filmes que estão sendo lançados agora e tudo mais. E além disso, eu também aproveito e convido vocês para ouvirem
tanto o meu programa, né, do Página pra Tela, eu fiz um crossover e recebi a Priscila Armani do podcast Eu Que Assistir, e por coincidência, eu gravei com ela sobre o filme Precisamos Falar Sobre o Kevin, que também tem a nossa magnífica Tilda. Então, assim, sabe, foi um mês bom, foi um projeto bem Teve bom. Pra se apaixonar. Sucesso. Sucesso E, garantido. Então, fica também o convite, né, pra vocês. Acredito que vai estar linkado aqui no post, quando sair, porque eu acho que o meu saiu antes do que o de vocês. E o podcast é delas, né, gente? Confere lá a proposta, convide os podcasts para participar, acompanhe a produção dos programas participantes durante março, porque a ideia é trazer um pouco mais de igualdade e respeito dentro da podosfera, que é essa mídia que a gente gosta, que a gente faz com amor e respeito e carinho, né, em prol de todo mundo aí como um todo. E minhas redes sociais, vocês já sabem, Domenica Mendes. Estou sempre lá no Planeta Twitter, o Planeta Perfeito, @Domenica_Mendes. Pode adicionar, seguir, conversar. O máximo que pode acontecer é eu querer, entendeu? Fazer uma amizade aí e trocar ideia, tá? Do resto é tudo de boa. Bom demais. Bom demais, é isso aí. Muito legal o que vocês fizeram sobre o Precisamos Falar Sobre o Kevin, que também é um livro e filme escrito, dirigido por mulher, né? A cineasta é a Aline Ramsey. Amo demais esse filme, quero logo um feito por ela sobre ela também, mas não estou conseguindo ganhar nas nossas enquetes de pauta. Um dia vai. E para você que está ouvindo a gente, se puder avaliar a gente no iTunes com aquelas estrelinhas, deixar algum comentário, isso sempre ajuda, porque dá mais visibilidade para o podcast. Ou se puder divulgar de outras formas, nas redes sociais, indicando para os amigos, a gente fica muito grato. E outra forma de nos ajudar é por meio do Padrim ou do Patreon, padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. Com o que vocês puderem colaborar, tudo é bem-vindo aqui. A gente agradece muito a audiência de vocês, a atenção. A gente espera que vocês gostem desse programa extra que está chegando no feed de vocês. Obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Beijo, até.